Uma das características mais silenciosas da raiz do abandono é que ela faz a pessoa viver em um estado de alerta emocional. Mesmo quando tudo parece estar bem, existe uma inquietação interna que diz: e se eu for deixado de novo? Por isso, algumas pessoas têm dificuldade em confiar, outras se tornam excessivamente dependentes emocionalmente e algumas escolhem se afastar antes mesmo de criar vínculos profundos. É uma forma inconsciente de proteção. Afinal, quem já sofreu uma grande perda emocional, muitas vezes acredita que evitar conexões é mais seguro que correr o risco de sofrer novamente. Mas o que começa como proteção pode acabar se transformando em prisão. E viver atrás de muros emocionais pode impedir você de receber o amor, o cuidado e a profundidade que Deus deseja colocar em sua vida. Talvez você reconheça isso em situações simples do dia a dia. Quando alguém demora para responder uma mensagem e você imediatamente imagina que fez algo errado. Quando uma pessoa querida parece mais distante, somente cria cenários negativos antes mesmo de conhecer a verdade. Ou quando você se sente com necessidade constante de reafirmações para sentir-se seguro. Essas reações não significam que você é fraco. Muitas vezes elas são apenas sinais de uma ferida antiga, tentando evitar uma nova dor. E a cura começa quando você para de se julgar e começa a compreender sua própria história com compaixão. Não para justificar comportamentos prejudiciais, mas para identificar a origem deles e permitir que Deus trabalhe onde a dor realmente começou. Existe algo que aprendi observando pessoas que encontram cura emocional. Elas pararam de buscar em seres humanos aquilo que somente Deus poderia oferecer completamente. Isso não significa deixar de valorizar relacionamentos. Significa compreender que nenhuma pessoa tem capacidade de preencher todos os espaços da alma. Quando colocamos nossa segurança emocional exclusivamente nas mãos de alguém, vivemos vulneráveis ao medo, à frustração e à dependência. Mas quando nossa identidade começa a ser fortalecida em Deus, algo muda dentro de nós. Continuamos amando, continuamos nos relacionando, continuamos valorizando as pessoas. Mas já não vivemos desesperadamente dependentes da presença dela para nos sentirmos completos. E é justamente nesse ponto que muitas pessoas começam a perceber uma verdade transformadora sobre a origem do vazio que carregam há anos. Porque, no fundo, a raiz de abandono não fala sobre quem foi embora. Ela fala sobre as conclusões que tiramos quando alguém foi embora. Muitas pessoas não sofreram apenas pela perda. Sofreram porque passaram a acreditar que não eram importantes o suficiente para que alguém ficasse. E essa é uma mentira que precisa ser confrontada. O valor de uma pessoa nunca é determinado pela capacidade dos outros de amá-la. Existem pessoas que foram abandonadas não porque tinham valor, mas porque estavam lidando com pessoas feridas, imaturas ou incapazes de oferecer aquilo que elas mesmas nunca receberam. Talvez você tenha passado anos tentando preencher esse vazio através de relacionamentos, trabalho, reconhecimento, ministério ou até cuidando excessivamente dos outros. Mas toda vez que a alma tenta curar uma ferida profunda apenas com recursos externos, a sensação de vazio volta, porque a verdadeira cura não acontece quando alguém finalmente escolhe você. Ela começa quando você entende que Deus já escolheu você há muito tempo. Antes das perdas, antes das rejeições, antes das despedidas. Antes mesmo das lágrimas que ninguém viu. O amor de Deus nunca esteve condicionado ao seu desempenho, à sua aparência ou à sua capacidade de agradar pessoas. E sabe o que acontece quando essa verdade desce da mente para o coração? Você para de viver com medo constante,
de ser abandonado. Você aprende a construir relacionamentos saudáveis sem perder sua identidade. Aprende a colocar limites sem culpa, a amar sem desespero, a caminhar sem carregar o peso de precisar ser aprovado por todos. Principalmente aprende que sua história não precisa continuar sendo governada por feridas do passado, porque aquilo que Deus cura deixa de controlar você. Hoje eu quero que você lembre de algo importante. O abandono pode ter feito parte da sua história, mas ele não é sua identidade. A ausência de alguém não define seu valor. A decisão de alguém de ir embora não determina seu destino. E as feridas que você carrega não são maiores que o poder restaurador de Deus. Em Hebreus 13:5 diz: não te deixarei, nem te desampararei. Essa não é apenas uma promessa bonita, é uma verdade capaz de sustentar uma vida inteira. Enquanto pessoas podem falhar, Deus permanece. Enquanto pessoas podem desistir, Deus continua presente. Enquanto pessoas podem esquecer, Deus continua cuidando. Me diz uma coisa: em qual área da sua vida a raiz de abandono mais tentou afetar você? Nos relacionamentos? Na autoestima? Na sua confiança? Ou na sua caminhada com Deus? Quero que saiba que não está sozinho. Você não foi abandonado por Deus e sua história ainda não terminou. A cura começa quando você decide acreditar que o amor do Pai é maior que qualquer ausência que marcou seu passado. E essa mensagem, eu creio que ela falou ao seu coração. Então, compartilhe com alguém que precisa ouvir, porque talvez exista uma pessoa carregando uma dor silenciosa há anos, esperando justamente uma palavra que faça entender que ela não foi esquecida por Deus. Deus abençoe a sua vida.